O Hitler em Angola, o faraó em Angola tem um nome, é o Sr. João Lourenço. E o Sr. João Lourenço, cedo ou tarde, deverá prestar contas ao soberano primeiro, que é o angolano. Não sei se ainda há militantes no MPLA. Eu só sei que há vassalos no MPLA, quer dizer, aqueles que não se podem libertar, porque dizem, se eu sou diretor, sou membro do MPLA. Se deixar de ser membro do MPLA, vou ser tirado como diretor. Assim sucessivamente. E estas pessoas já são viciadas a comerem gratuitamente por causa do partido que os coloca aí. Não estão aí por competência, alguns pode ser possível, mas a maioria não está aí por competência, mas está aí por adesão ao partido. Portanto, se isso acontecer, nunca vai mudar em Angola. Nós só temos adeptos, vassalos no MPLA e não temos pessoas livres capazes de reivindicarem os seus direitos. O próprio MPLA já nos mostrou que, afinal de contas, o mal está no MPLA. Se agora estamos em tempo frio, não chove. Se o tempo frio dizer ao tempo de chuva, olha, você não pode vir aqui, eu vou permanecer no meu poder, teríamos comida? Não. Portanto, mesmo a natureza faz democracia, troca, mudança. E quando nós temos um sistema que a Terra não aprendeu aquilo que é natural sobre o bem feito da mudança, ficamos tal como somos. Eles mesmo criaram o veneno, já vão tomar, já vão comer desse veneno. Como dizia Antônio Agostinho Neto, e como repetia José Eduardo dos Santos, o mais importante é resolvermos as questões do povo. Hoje, no MPLA, o mais importante é resolver os problemas do MPLA. Saudações internautas. Mais uma vez estamos com o nosso ilustre Padre Kubola, que vai analisar a situação atual da província nos últimos dias. Bem-vindo, senhor Padre, mais uma vez ao nosso programa Análise dos últimos acontecimentos em Cabinda. Seja bem-vindo, senhor Padre. Muito obrigado e bom dia, senhor Félix, a nossa TV Cabos e Sangue e a todos aqueles que vão acompanhar, obviamente, esta nossa modesta contribuição. Senhor Padre, vamos começar com o acesso da AGT às informações bancárias dos cidadãos a nível nacional. A AGT tem acesso às contas bancárias dos cidadãos a uma medida legítima ou violação da privacidade. Não tenho bem em mente esta informação, porque não a li devidamente, pelo que não sei o que foi a motivação deste processo, portanto, é escasso da informação e também de poder analisar. Próxima vez, quando eu tiver a informação e analisar, poderei dar a minha contribuição naquilo que tange esse programa. Sim, mas já se fala, já há debates em outras televisões de que a AGT vai fiscalizar e combater a evasão fiscal do sistema bancário, né, e dos próprios cidadãos. Bom, suponho que tem alguma legitimidade e legalidade porque é um instrumento do Estado e como nós temos muitas coisas não bem pensadas em Angola, podem surgir vários debates acerca disto. Mas o mais importante é procurarmos a legalidade e pronto, o bom funcionamento desta estrutura. Todavia, sabemos que em outros países isso acontece quando, por exemplo, há suspeitas de desvio de dinheiros e o crime bancário, isso acontece, mas não uma lei automaticamente instabilizada para esse efeito, porque também estaríamos a
sabotar a privacidade das pessoas e dos bancos. Ora, a privacidade das pessoas e dos bancos é de mera uma verdade. Agora, fazendo isto, qual é o atropelo, qual é o desiderato deste pedido e qual é o fim e para que fim? E sabendo que em Angola nós atropelamos muito as normas, as leis, portanto não sei muito bem porque não tenho a matéria, devo mesmo ler para saber o que é que devo responder. E o cidadão tem razões para desconfiar de forma como os seus dados vão ser tratados? A desconfiança, sim, é de meras verdade, porque nós sabemos como é que as coisas funcionam em Angola. Não, a lei existe, mas ela não é aplicada. E aqui quem manda são ordens superiores. Basta uma ordem superior para se fazer alguma coisa e isto não é de regime de direito nem de regime democrático. Mas nós sabemos que Angola não é um país democrata, por isso estamos na linha da Libéria, cada um faz o que quer, diz o que quer, o mais importante é ser do partido, do MPLA e pronto, tudo está normalizado. E como aconselharia aos angolanos que estão preocupados com esta medida? Eu disse, primeiramente, devo ler para saber o que é que vou dizer. A origem desta lei, o que é que está na base disto. Quando eu compreender, depois é que darei o meu ponto de vista. Enquanto ainda não li para me perceber o que está nesta lei, não posso opinar qualquer coisa. Mas, entre outras, digo que, conhecendo o nosso país, pode haver possibilidades que haja derrapagem nesse tipo de coisas. A situação sociopolítica de Angola e Cabinda. Como avalia o atual ambiente sociopolítico em Angola? Bom, não avançamos bem no iota sobre a questão sociopolítica. A situação social de angolanos está cada vez a piorar. Estamos de mal para pior. Porque a verdade é que se nós começarmos a ir nas famílias e vendo como as famílias viviam ontem e como estão a viver hoje, constatamos que há uma crise nas nossas famílias. E estamos a dizer com isto que estamos a ir de mal para pior. É que nós não conseguimos criar ou então o MPLA não conseguiu, que o governo até hoje, desde a independência até hoje, não conseguiu criar um país estável, um país democrático, um país de direito. Nós só estamos a tangar entre direito, não direito, entre democracia e não democracia, mas o mais importante que o MPLA fez é tentar fazer que o MPLA tornasse o dono de Angola. E quando estamos assim, que ele é o dono de Angola, temos derivas como que estamos a viver hoje. Quem não é do MPLA não tem direito ao trabalho. Quem não é do MPLA não pode ser nomeado, mesmo que tenha competências para tal. E aí está a nossa deriva. Agora, a questão política, nós estamos a acompanhar que mesmo aí está pior, está péssimo. Sabemos que o MPLA criou mecanismos para eternizar-se no poder. E nós compreendemos as simulações de eleições que temos tido, sempre são simulações e não são eleições concretas. Agora, o que está a acontecer neste momento é de veras muito estranho, porque o próprio MPLA já nos mostrou que, afinal de contas, o mal está no MPLA. Não se consegue fazer eleições com várias candidaturas e entre eles estão a se matarem, a entrecomerem-se porque não conseguem, não têm este aprendizado que deve as pessoas serem livres de candidatarem-se. E o mal é que está quando nós observamos a impugnação da candidatura do Sr. João Lourenço. Portanto, o mal é o MPLA. O mal está no MPLA. E nós já podemos constatar.
são aquelas que, pronto, estão sem olhos para ver, nem ouvidos para entender, e podem continuar a dizer que politicamente estamos bem. E o problema do MPLA é que todos aqueles que são funcionários públicos que ocupam um certo degrau, todos esses, se não são do MPLA, não podem ocupar. Portanto, aí essa ditadura que faz com que, quando o MPLA diz uma coisa, nós podemos constatar que há uma certa moldura, porque são obrigados. E se não aparecerem, têm a retaliar contra o poder, o regime, o MPLA. Falando do MPLA, como interpreta a impugnação da candidatura de João Lourenço por alguns pré-candidatos? É por isso a dizer, este é a cultura da má governação do MPLA, desde a origem. E esta cultura já ficou viciada de tal modo que eles mesmos criaram o veneno, já vão tomar, já vão comer desse veneno, para depois sair daí, penso eu, a Angola deve ser recriada. Toda Angola deve ser recriada. Nós estamos num país sem beira nem eira, onde só basta ser do partido MPLA para ter todas as belezas com razão ou sem razão. E esta maneira de fazer é aquela que agora está a fazer o senhor João Lourenço neste momento. Eles já cometeram, eles já reclamaram, agora João Lourenço tornou-se um ditador que não quer sair do poder. Agora, como é que vamos fazer? Aprenderam a impugnar a UNITA? Vamos lá ver o que a impugnação de João Lourenço vai dar. Acredita nessa impugnação? Tem razões, os que fizeram essa impugnação têm razões, mas a questão é esta. Quem será o juiz é o MPLA. Quem o acusado é o MPLA. Então, o que é que vai dar isso? Não sei, mas ao menos tentaram. Ao menos tentaram. O Congresso poderá marcar uma nova fase na vida do partido? Se o partido é aquele que está nas mãos do senhor João Lourenço, se o MPLA é aquele que nós vamos fazendo experiência dia e noite até hoje, se o MPLA é aquela encarnada pelo senhor João Lourenço, eu não acredito que a gente vá a alguma cidade. Vamos continuar na mesma coisa, porque o interesse é que o senhor João Lourenço se mantenha no poder para resolver os seus problemas pessoais e para matar a população de fome. Porque, finalmente, Angola é só MPLA. Aquele que não é do MPLA não é angolano. Como recebeu as notícias sobre os alegados assaltos relacionados com as fichas de subscrição de Gino Carlos? Não, esses são subterfúgios que o MPLA tem. Está viciado disto. É por isso que eu disse, nós temos participado da assimilação de eleições, que nunca falam nada, porque eles já estão viciados a isso, não podem sair disso. Só isso vai acontecer. O MPLA deve morrer pelo seu próprio veneno. Estes acontecimentos devem preocupar os militantes do MPLA? Bom, não sei se ainda há militantes no MPLA. Eu só sei que há vassalos no MPLA, quer dizer, aqueles que não se podem libertar, porque dizem, se eu sou diretor, sou membro do MPLA. Se deixar de ser membro do MPLA, vou ser tirado como diretor. Assim sucessivamente. E estas pessoas já estão viciadas a comerem gratuitamente por causa do partido que os coloca aí. Não estão aí por competência, alguns pode ser possível, mas a maioria não está aí por competência, mas está aí por adesão ao partido. Portanto, se isso acontecer, nunca vai mudar Angola. Nós só temos adeptos, vassalos no MPLA e não temos pessoas livres capazes de reivindicarem os seus direitos. Até a prova é que quando nós falamos, muitos do MPLA, que são grandes responsáveis, dizem, padre, falai que nós não podemos falar. Até aí, quando vendemos a nossa dignidade por causa da barriga, é isso que dá.
E o MPLA é isso. O processo de recolha de assinaturas está a decorrer de forma transparente? Não sou do MPLA, eles é que são do MPLA. Se o MPLA está dividido, uns dizem sim, outros dizem não. Portanto, nós vamos acompanhá-los observando muito bem. Mas a verdade é que o MPLA é o mal de Angola. Há sinais de intimidação contra apoiantes de determinados candidatos? Mas é o que nós temos visto quando se trata de um ou de outro. Mas como isso está acontecendo dentro do sistema, é bom sabermos que isto vai alertando cada um de nós. Afinalmente, o mal continua a insistir, é o MPLA. E o péssimo que temos aqui é o senhor João Lourenço, que não sabe nem como governar um país, nem tampouco o partido, e interroga-me da sua própria família. Porque ele só está aí para o seu bem. Uma pessoa que se vai pregar, que vai pregando um messianismo político, enquanto ele é um sistema ateu, marxista, quer dizer, inquieta isto. E o senhor João Lourenço devia mais do que ser um homem. Abaixar-se, humilhar-se para saber que é um homem. E esse homem não é o dono de Angola, porque o dono de Angola é Deus. A qualquer momento, cedo ou tarde, o senhor João Lourenço prestará contas. É melhor deixar o banco do que o banco deixar-nos. Achas que as autoridades deveriam investigar estes casos com maior profundidade? Qual a autoridade que você tem aqui? Se nós aprendemos que autoridades são ordens superiores. Desde quando é que Angola respeita as normas devidamente? Só se respeitam aqui ordens superiores. É isto. Que mensagem deixa aos militantes perante estas denúncias? Qual militantes? Do MPLA. Principalmente os pré-candidatos. Não, eu não tenho lições a dar aos pré-candidatos do MPLA porque não sou do MPLA. Eles é que conhecem as suas leis dentro do MPLA, do seu mecanismo dentro do MPLA. Mas eu, como observador angolano avisado, com a experiência que já tenho, vendo como o MPLA vai dirigindo o país há 50 anos, digo, o mal que nós temos em Angola, para que Angola renasça, para que possa ser uma Angola verdadeira, não só do partido A ou do partido B, para que todos sejamos e tenhamos um presidente para os angolanos e não um presidente para os partidos dele, ou partido B. É necessário que isso tudo aconteça. Penso que Angola vai renascer de uma outra maneira quando isso começa a acontecer dentro do MPLA. Para sabermos, o MPLA não é o dono de Angola. Nem tampouco o senhor João Lourenço não é o chefe de Angola, não. Ele é um enviado do povo angolano para fazer bem aos angolanos. E quando ele já não consegue fazer o bem para os angolanos, sejam do MPLA ou não do MPLA, devem pedir ao senhor João Lourenço de deixar o poder. E não queremos o hitlerismo aqui, o Hitler que vem para impor, não. E o senhor João Lourenço está a essa deriva. O Hitler em Angola, o faraó em Angola tem um nome, é o senhor João Lourenço. E o senhor João Lourenço, cedo ou tarde, deverá prestar contas ao soberano primeiro, que é o angolano. Seu padre, José Carlos de Almeida, militante do MPLA, classificou João Lourenço como o militante mais indisciplinado do MPLA. Como interpreta esta afirmação? Ele é do MPLA, por isso observa melhor. Não tem comentários a isso. Felizmente, existem no MPLA algumas personalidades com capacidade de discernimento. E eu reconheço isso. Mas só que o mal do MPLA é que você não pode fazer uma crítica ou uma autocrítica sem ficar ao lado.
sem ficar conotado, sem ver em ti um imperialista, sem tudo isto. Portanto, é por isso que nós temos no MPLA adeptos, vassalos, que só dizem viva camarada João Lourenço, viva a candidatura do camarada João. E essa maneira de fazer as coisas é isso que se chama bajulação. Não ser capaz de dizer uma coisa verdadeira a uma pessoa, seja ele presidente, aí somos vassalos e somos escravos. E nós temos muito disso no MPLA. Com essa coragem de José Carlos Almeida, acha que o MPLA está se tornar mais, o debate está se tornando mais intenso no MPLA? Quer dizer, que haja pessoas neste momento com uma certa crítica ou autocrítica, isso sim, porque antes você não tinha 3 pessoas ou 4 pessoas que dizem eu quero ser candidato no MPLA. Era uma proibição, mas só que nesta época é preciso agradecer e ser honesto, a UNITA implementou no espírito de certas pessoas esta cultura da democracia interna. E isto foi influenciando e vai influenciando dentro dos outros partidos que não sabiam nada disso. É por isso que temos dificuldades no MPLA para que eles aceitem essa cultura, porque é uma cultura que eles não aprenderam a obedecer. Sr. Padre, essas críticas fortalecem ou enfraquecem o partido? Uma pessoa que não faz autocrítica, esta pessoa é condenada à morte. Portanto, toda crítica, toda autocrítica ajuda ao fortalecimento de uma pessoa. Mas os ditadores têm um defeito: não aceitar crítica nem autocrítica, porque pensam ser Deus, como diz o Sr. João Lourenço, no seu messianismo, pensam ser os perfeitos, como diz o Sr. João Lourenço também, dentro do MPLA. Infelizmente. O MPLA corre o risco de sair dividido deste processo? Depende da maneira com que vão gerindo esses processos, porque nós na história vamos aprendendo que o Mobutismo, o MPR, também começou assim, o Mobutismo, até que o MPR desapareceu da política da RDC. Portanto, devem pegar a isto como sinal. E a história toda, eles conhecem. O Castro, na Cuba, também sabem como é que terminou a história. Portanto, hoje, quer dizer, o país todo tornou-se uma aldeia. Nada se esconde. Portanto, mais do que nunca, todos nós somos chamados a uma atualização ou reatualização das nossas maneiras de fazer. Senão, ficamos ultrapassados e desaparecemos com a história. Sr. Padre, vamos falar da situação política dos partidos na província. Como avalia a atual correlação de forças entre o MPLA, UNITA, para já servir Angola, Partido Liberal e Partido Humanista na província? Bom, diria, para mim, 2 tendências. O MPLA e a UNITA com a oposição. Portanto, é isto. Porque os outros partidos que vão aparecendo agora são, que eu chamaria, partidos satélites, que ingressam ou à oposição ou ao partido do MPLA. E só para vermos o que está a acontecer para já nos alerta muito. O que é que está a acontecer? O que acontece é que, visivelmente, as pessoas vão dizendo, vão argumentando que para já foi comprado pelo MPLA. Portanto, esta questão de dividir para melhor reinar é que os partidos políticos que não têm uma história forte sabem mais fazer. Usar o dinheiro para comprar os outros. Em cabina também é sabido isso, que a FLEC
tem problemas porque usa-se muito dinheiro para comprar, para pagar isso assim. E a história do Bento Bembe nos lembra o que aconteceu, mas onde está o senhor Bento Bembe. E eu penso que cedo ou tarde o para já tem um risco, corre um risco de desaparecer. Por quê? Porque há estes ídolos de dinheiros que são veiculados aqui à esquerda e à direita, essas informações, se forem informações reais, eu penso que aí há um problema. Mas também, quando nós, aqueles que conhecem o senhor Abel Chivuco ontem e hoje, podemos fazer uma análise ética para dizer onde é que está mais o Abel Chivuco e onde não está mais. E para mim, o meu ponto de vista é que o senhor Abel Chivuco não anda bem. Não anda bem. Anda bem saúde e politicamente não está bem. O que demonstra isso? Eu só disse isso. Saúde e politicamente não está bem. Eu faço a pergunta, politicamente por quê? Porque está essa história, já te contei, se não queres saber, vai investigar, vai pesquisar essa questão de ídolos de dinheiro. E depois, um partido como o para já servir Angola, do senhor Abel Chivuco, quando vemos os empreendimentos nas províncias, a capacidade financeira com que eles argumentam, nós indagamos. Onde é que foi buscar o dinheiro para isto? É simples. E se fossem em países onde o direito é exercido de efetiva, já podiam começar a fiscalizar onde o senhor foi buscar tanto dinheiro para fazer em tempo recorde o que está a fazer. Mas nós aqui nada se faz. Portanto, é por isso que digo, isso está bem. Agora, das forças em que a UNITA, a oposição e o MPLA, eu já disse também que há muita surpresa porque o MPLA tornou-se um partido de ditadura. Eu te dei, nomeei-te como responsável, você deve obediência cega e se você não fizer, sai. Por isso, nós temos, mesmo aquilo que se chama o poder tradicional, o MPLA conseguiu comprar e fazer com que a ditadura do MPLA faz isso. E o mais importante também é que eles não fazem isso assim. Utilizam os bens do Estado, porque devíamos fazer uma diferença entre os bens do partido e os bens do Estado. Em Angola não se sentem os limites, as fronteiras dos bens do Estado e dos bens do partido. Parece que é uma mistura das coisas e nesses termos o MPLA vai ter mesmo um certo avanço por causa da ditadura num país em que não existe lei. Eu posso denunciar uma coisa, mas enquanto o senhor é do partido, não acontece nada. Mesmo se a verdade for dita, não acontece nada. Porque nós estamos num país que não é país, onde tudo é comprado pelo MPLA. Portanto, baque de mambongolo, tsenga mambongola, onde você vai ganhar? Portanto, assim que está no MPLA. A UNITA organiza como pode, mas com base à política dele, e nós vemos aí que as pessoas são mais ou menos livres. Quando a UNITA manda chamar, as pessoas vão livremente, sem qualquer imposição. Diferentemente com o MPLA que dita, se você for, se você não for, vai ser sancionado. Mas a UNITA não. É a liberdade, é a crença, é a intuição do seu partido que faz com que as pessoas vão aderindo livremente sobre o que a UNITA organiza, com seus próprios meios e não com os meios do Estado. Aí é a diferença. A situação das empresas petrolíferas, como avalia o atual estado do setor petrolífero? Se nós temos um quase não Estado,
Então, as empresas petrolíferas vivem num quase não Estado. Tudo o que acontece nas nossas empresas ou nas empresas petrolíferas, num país onde as normas, as leis não são aplicadas, ficamos a viver numa república da linha da Libéria, uma república bananeira. Só isso. Estamos a ver muitos desempregados do campo petrolífero a contestarem o sistema judicial da província. O que é que o senhor padre tem a falar neste quesito? Eu já disse que nós estamos num país onde tudo é legiferado pelas ordens superiores. O que é que o secretário pela Justiça em Cabinda vai fazer se o chefe dele legifera por ordens superiores? Nada. É o que eu tenho dito várias vezes. O mal de Angola é o MPLA. Mesmo a governadora de Cabinda nós podemos criticar, bater. Não há primeira governadora que é de Cabinda. Vai sair, não vai fazer nada, porque entrou num partido onde se obedece às normas superiores. Pode ter um pensar diferente do seu chefe João Lourenço, aqui em Cabinda, mas não poderá levar esse pensamento ao quando está com o senhor João Lourenço, porque vai começar a suspeitá-la. Aquele. Portanto, elas só tentam resolver, ganhar a vida delas como podem, mas sabem que o sistema está mal. Não podem fazer nada. Não podem fazer nada. E esse mal está na cabeça. O peixe começa a apodrecer pela cabeça. E esse cabeça chama-se, tem um nome, Senhor João Gonçalves Lourenço. É isso. Senhor padre, por que razões muitos processos laborais permanecem anos nos tribunais sem decisão final? A morosidade judicial favorece determinadas empresas? Vou dar um exemplo. Padre Kubola foi assaltado, raptado, levaram bens, carros, todos os bens que eu tínhamos aí. Processo crime aqui na comarca de Cabinda, com uma sentença dada. Mas como as pessoas que estiveram à frente são do MPLA, o Tupaz, fictivamente foi condenado, mas realmente não. Mandaram-lhes pagar quase 50 milhões ao Padre Kubola. Até hoje passaram mais de 5 ou 6 anos ou 7 anos, nem água vai, nem água vem. A sentença foi dada pela televisão, diante da rádio. E o senhor Tupaz anda onde? Anda solto. Portanto, enquanto eu não for do MPLA, não sou justificável. A lei não dirá nada para mim. Mas se eu fosse do MPLA, iriam encontrar maneiras para resolver isso. Ando com essa história aqui no tribunal. Portanto, eu já o disse. Enquanto nós não formos do MPLA, não somos tidos nem achados como angolanos que devem ser protegidos pelas normas angolanas. E enquanto tivermos à frente deste Angola pessoas com missões pessoais, como o senhor João Lourenço, e não para governar o povo, como dizia Antônio Agostinho Neto, e como repetia José Eduardo dos Santos, o mais importante é resolvermos as questões do povo. Hoje, no MPLA, o mais importante é resolver os problemas do MPLA. Quando estamos nesta, não podemos lamentar. A nossa melhor lamentação é tirar o senhor João Lourenço na cadeira do poder, tirar o MPLA do poder, porque mesmo antropologicamente, como humanos que somos, o senhor vai comer saca-folha hoje, amanhã, depois da manhã, de todos os dias saca-folha, não fica saturado? Se agora estamos em tempo frio,
não chove. Se o tempo frio dizer ao tempo de chuva, olha, você não pode vir aqui, eu vou permanecer no meu poder, teríamos comida? Não. Portanto, mesmo a natureza faz democracia, troca, mudança. E quando nós temos um sistema que até não aprendeu aquilo que é natural sobre o bem feito da mudança, ficamos tal como somos. Mas o líder havia dito que o partido não está cansado. Por isso a dizer, se de facto o tempo de chuva disser eu não estou cansado de chover, teríamos como fazer outras coisas nos tempos de cacimbo? Não. Se o tempo de cacimbo disser eu não estou cansado de ser cacimbo, viria a chuva para dar comida? Não. E se até nós, na Igreja Católica, dissemos isto, bem dito, Jesus Cristo que veio, morreu para salvar a humanidade, mas não se manteve, disse, é para o vosso bem que eu parta. Porque se eu não partir, não virá o Espírito Santo. Mesmo até na igreja, há este circuito de mudanças e o resto. Mas é que aquilo que faz a harmonia é essa mudança. Mas quando uma pessoa começar a ser imperador e disser que eu não saia, aí é que cria a mágoa, aí que cria a dificuldade no meio das pessoas. E eu volto a dizer, o senhor João Lourenço e o seu MPLA é a grande dificuldade, é o grande problema que faz com que Angola esteja como está. E aderir a isto, não ter capacidade de olhar com a verdade e dizer isso, ter a capacidade de olhar para a barriga, então nós não somos humanos em Angola. Sim, padre. A refinaria de Cabinda produziu mais de 450 mil barris de petróleo combustível pesado desde a sua inauguração no ano 2005. Mas ainda assistimos bichas de gasolina e combustíveis na província de Cabinda. Desculpa fazer-lhe essa pergunta. É a refinaria de Cabinda ou é a refinaria em Cabinda? Responde. Aquela refinaria não é de Cabindas. Só está em Cabinda. Mas pertence a interesses de outras pessoas. E se nós queremos ser coerentes, aí os que a governadora e os todos que mandam para Cabinda deviam primeiramente pensar 3 vezes. Estamos a fazer bem e bem feito o nosso trabalho de governação e não do partido MPLA. Aqui está de governadora. Mas como a governadora é a primeira secretária, então ela prefere ocupar-se daquilo que é de primeira secretária para responder bem aos requisitos do seu partido. Mas uma pessoa que passa noite e dia, que quer o bem das pessoas em Cabinda, o bem das pessoas em Cabinda, veja quantos quilômetros de filas de carros esperam de petróleo, ou de combustível, ou de gasóleo, devia interrogar-se se está a governar ou não está a governar bem. Ontem trouxe-me um táxi que disse que só devem ter o abastecimento de 5 mil kwanzas nas estações. E aqui em Cabinda. Se aquilo que Deus nos deu em Cabinda está sendo assim, então devemos nos interrogar bem. Os governantes de Cabinda estão para o bem de Cabinda ou estão para o bem deles próprios? Mas eu não acho que eles tenham culpa, porque só vão copiando ao chefe supremo deles. O chefe supremo deles quer interesse para ele, para a sua família. Então, os que lhe servem também vão copiando a isto. Infelizmente. Senhor padre, a governadora está a fazer uma mexida nas instituições públicas. Das instituições que foi mexida é o Instituto Médio
de Saúde em Cabinda, onde o atual diretor chama-se Sr. Paulo Benza, formado no ensino de História e hoje é colocado para gerir essa instituição do setor de saúde. Qual é a apreciação que você faz nesta indicação feita pela governadora da província? É incapacidade de governação. Esta matriz do MPLA é a capacidade de não compreender que devemos elevar o ensino devidamente e pactuar com as pessoas indicadas para o bem-estar de uma coisa. É por isso que a nossa formação, o nosso ensino em Angola baixou consideravelmente. Não metemos as pessoas capacitadas, mas metemos as pessoas que vão implementar o nosso partido. O senhor Benza é grande membro do partido. E por ser grande membro do partido e defender a ideologia do partido que foi posto lá, não foi posto lá por causa das competências que ele tem. Infelizmente, isto é o MPLA. Estragar, fazer que o partido cresça e fazer que a sociedade não cresça. Seu padre, a pessoa indicada já geriu, já administrou o colégio Acácias e o colégio Maimon. Não acha ter capacidade de gerir o Instituto Médico Politécnico, o Instituto Médico de Saúde? Aqui não é se o senhor Benza dá ou não dá. A questão é, se eu puser como parco uma madre numa igreja, está bem ou não está bem? É preciso que seja um padre colocado numa paróquia, porque ela aprendeu o que é pastoral, o que é assado, é que sim. Mas todos nós, uma madre e eu, somos consagrados, somos missionários. Mas é preciso ter essa fineza de saber colocar as pessoas onde devem ser colocadas. Como é que você vai pactuar com ciências médicas, mas em vez de buscar um médico que sabe como constituir bem, vai buscar um historiador para meter lá? Só foi recompensado por ser membro do MPLA, por ser fanático do MPLA, para melhor introduzir a ideologia do MPLA no seio do INES. Vamos também compreender uma coisa. Vamos compreender uma coisa. Não se faz a coisa assim. O problema do MPLA, sobretudo neste momento, é começar a cada vez mais meter os capes para mostrar a imagem feia por dentro do MPLA, mas mascando a feice por fora. O MPLA não ganha porque ele não joga jogo limpo. Porque sabe que com jogo limpo o MPLA não passa. É preciso uma outra dinâmica, infelizmente. Então, padre, a cidade de Cabinda completou 70 anos da sua existência, desde que ascendeu como cidade. 20 da era colonial, 50 da governação do MPLA. Qual é a análise que faz desses 50 anos do município de Cabinda? Bom, de maneira geral, eu só quero dizer isso. Passando do tempo colonial para o tempo atual da independência, com seriedade e sinceridade, digo o seguinte: preferia o tempo colonial do que o tempo da independência. Por quê? Quando nós analisarmos as indústrias que nós tivemos só em Cabinda e toda em Angola, os empreendimentos
que o colônio deixou e onde estamos agora, com justiça e sinceridade, devemos chegar a esta conclusão. Destruímos aquilo que o colônio deixou bem e nem fomos capazes de construir melhor do que o colônio deixou. Se construímos uma outra coisa em Cabinda, é a sede do governo. Agora, com o tempo que temos 50 anos, não conseguimos salvaguardar aquilo que o colônio deixou, destruímos, para construirmos só. Isto, qual a conclusão? Estamos bem ou estamos mal? Quando formos em Angola inteira, você vai no Namíbia, veja aquelas empresas todas de conservas que estavam aí, como ficaram e como estão a ser geridas. Você diz, Angola não devia ser Angola. Devia ainda ser, para aprendermos melhor como se faz a gestão, devia ser ainda não diria, ou devia ser um espaço de transição para uma independência real, porque digo-vos que destruiu-se tudo e mais alguma coisa, e pouco se fez. Quando você vai ao Necuto, aquela estrada asfaltada que estava aí era uma estrada do tempo colonial. Quando você vai ao Belize, fora de alguns retoques que foram feitos que já não existem, o resto da estrada que sai do Ndoko para Alto Sundi foi aquela estrada que a colônia deixou. Me indago, onde é que avançamos? Recuamos e devemos ser honestos quanto a isso. Senhor Padre, o desporto, o futebol, é paixão. O Futebol Clube de Cabinda é uma equipa de Cabinda que desde que desceu a divisão passaram 14 anos e este ano ascendeu à primeira divisão. Passaram 14 anos porque havia uma dívida de $25.000 com um jogador que militou no Futebol Clube de Cabinda. Por falta de verbas, o jogador fez uma queixa na FIFA e o Cabinda ficou privado sem competir, sem antes fazer o pagamento desses valores. Hoje, o Cabinda conseguiu liquidar a dívida e está na primeira divisão, mas com muito esforço, sobretudo na deslocação às outras províncias. Foi por isso que o Futebol Clube Cabinda foi obrigado a viajar de catamarã. A TAG não se dispõe de lugares para a equipa viajar. Qual é a sua posição sobre essas todas as dificuldades que o futebol em Cabinda vive? Bom, penso sinceramente que é falta de boa gestão. E o déficit que nós temos em Angola é sempre má governação, má gestão, quer dizer, tudo mal, porque a ideologia que veio em Angola primou pela mediocridade, partiu para os interesses pessoais. E tudo o que nós reclamamos, tanto nas governações como nas administrações, parte de um princípio: de quem governa o país, quais são os mecanismos para uma boa governação. E assim, olha, eu fui como seminarista, eu tinha um modelo de um padre. Eu, quando via aquele padre, dizia: eu quero ser como esse padre. O falecido Padre Sérgio Teófilo. Portanto, quando nós já não temos modelos na vida, já não temos futuro.
em tudo. Quando não temos modelo, não temos futuro. Em Angola se fala de desvio de contentores de dinheiros. Como é que você vai dizer ao outro, aprenda de mim? Mesmo nós da igreja, nós padres, Jesus nos diz, aprendei de mim. E nós não temos esses modelos. Por isso que nós já temos muita bandidagem, muitos craites, muito desvio de dinheiro. Agora, quer dizer, porque não temos modelo. O MPLA estragou de que maneiras essa nação. É preciso refundar Angola assim como o MPLA. E você entra, desde que o João Lourenço assumiu a pasta que assumiu agora, não sei bem ou mal, veja, em Cabinda nós não tínhamos, se um gatuno roubou uma banana, uma chiquanga, uma mandioca, uma galinha, está bem. Agora, gatunos armados que vão matar pessoas, que vão já falei das motorizadas e nós temos nesta cidade onde estão a reunir-se por causa dessa questão de sinastridade, mas o sinistro veio de onde? Logo que pensaram em introduzir as motorizadas, sem pensar bem a coisa, levou-nos aí. E eu disse, escrevi várias vezes, vai procurar. Como é que vocês vão pôr em Angola circular em Cabinda motorizadas sem matrículas? E está aí. Por ter dito isso, os que se sentiram lesados na Rádio Eclésia, o senhor fiel foi sustentar que mas as motorizadas são muitas delas de pessoas grandes em Cabinda. Mas quando você diz a verdade dentro do MPLA e daqueles que têm ideologia do MPLA, acham que você é inimigo a bater. Portanto, nós já não temos modelos. É por isso que isso tudo acontece. E tudo que o MPLA faz, não o faz para o bem da população. Faz-o para a propaganda visível do seu partido. E faz-o num momento como este, ou no momento em que aproximam-se as eleições, para mostrar, já fiz isso, já fiz isso, mas tudo que ele promete fazer, ou aquilo que a população pede, não faz. Ok, seu padre, as equipas de Cabinda não têm patrocinador. Cabinda é produtor de petróleo. Lunda Norte tem diamantes. Tem uma equipa de futebol onde os diamantes, o Ministério de Geologia, Minas, ou como é que se chama, sustenta essa equipa. A Sonangol sustenta o Petroatlético de Luanda. Acha que existe uma injustiça no seio das equipas de Cabinda? Não existe uma injustiça. É tal coisa. É a má governação. É a má governação. Segundo, você quer que o petróleo de Cabinda venha sustentar equipas de Cabinda? Se o petróleo nem te alimenta a ti, nem a mim? Se ainda tens para buscar 10 litros de gasóleo, de gasolina, ficar na bicha durante horas e horas? O mal está na raiz. Cabinda não é uma província de Angola. Cabinda é uma colônia de Angola. Se vocês não entenderem isto, vão passar o tempo a lamentar. Nós não somos uma província de Angola, segundo o MPLA. Somos castigados porque queremos a autodeterminação de Cabinda. Por isso, aquele que não aderir a esse projeto é castigado. O Bento Bemba aderiu a esse projeto, está em Luanda, nem em Cabinda ficou. É só isso. Devemos começar a entender bem que atravessamos uma zona de muita turbulência porque em Cabinda se diz nós não somos angolanos. E nós não somos.
E devemos fazer tudo para demonstrarmos que nós não somos angolanos. Quando vêm as eleições, devemos dizer não, porque não somos angolanos. Assim vamos nos defender. Você que diz, você de Cabinda, te dão 5 mil quase, vou votar ou coisa. Então falta-nos de quê? Falta-nos de capacidade de dizermos, libertemo-nos disto para pertencermos a isto. É tudo. Senhor Padre, o registro eleitoral já é uma realidade. Já houve arranque do registro eleitoral e atualização de dados. Como será ou como encara esse processo? Em Cabinda? Sim, em Angola, em Cabinda. Em Cabinda ainda não vi. Já começou a atualização de dados. Não vamos verificar essa atualização de dados. Mas não vão começar amanhã ou começam ontem para depois da manhã fazerem eleições. Queremos ver os registros. Queremos que se dê aquilo que é a realidade. Não nos trazem novamente, como anos passados, pessoas que morreram há 10, 20 anos constam presentes vivos que eles vão contabilizar depois. E esta é a manobra de quem não sabe ganhar nitidamente. E quem não pode ganhar nitidamente. Passa por estes mecanismos mafiosos para poder dizer, ganhei, mas no fundo sabe, e nós sabemos que não ganhou. Mas também, uma outra coisa. Nós temos a oportunidade, nós em Cabinda que estamos a sofrer todos maltratos do MPLA e todos os maltratos do MPLA, devemos saber isto e não por causa de 1 quilo de arroz ou de um lenço. Nós que estamos a sofrer o maltrato do MPLA nas nossas estradas, nas ruas, nos banditismos e o resto, termos uma oportunidade para expulsar o MPLA de Cabinda de uma maneira pacífica e democrática. E não votar o MPLA. Sai. Pronto. De uma maneira pacífica e de uma maneira democrática, e não votar o MPLA para sair o MPLA fora de Cabinda. É só isso. E vamos aproveitar desta oportunidade que nos é dada, mas Cabinda, do Bonger, local benefício, muito com campelo Cabinda. Mukambuta, animal. Vamos tu vanga de praxe, vai tu nyokunanga, então vai tu vito, recamba bata que mangolo, mukubongo papel bene inani ibam votilanga. Mukuman kutona kutula mnakuna mfela pode baka po. Tu com kukisa uma lembra cabendo muito befo, tu bem limpendo, perfeito. E o voto deve ir para quem? É só expulsar o MPLA, é só não meter o MPLA. Ok, Sr. Padre, vamos finalizar. Nós queríamos que desse uma palavra de conforto à população de Cabinda para finalizarmos. Bom, batata, ramana, tumona kama pasi imakumata. Bari concito, mumala, banca basa bayende roben concito. Masori mana wala. Banka bayana kubutela. Masori mana wala. Bakukubuil, bakukuvondo, bento bati flek makevondo. Bef tunkote mui kola. Sisbekote bikole mimbotiko. Banka puka alva mamanya. Mamatalata. Mfela, vama kakote la kulipanda yani kukabinda. Vange kutala kukabinda butunzingila. Muzipasi, ay muzinyenzi. Beno veka luzeya. Diako. Befu batuba mukingano kubuwala. Difunda, dikivuzi. Viaja tumweke mafuta nova. Nje kubati, mekuvuna, viazi tete. Diskuvuna, viazi muad.
ainda o se é que músico e é que quando muito pamba bubu na pita baisa tuturi lankuku tumana ke banga befo pekonda manga upha phala bukan me pambala kan pambala YouTube bai kan buku anga pambala bene mukebila anga kiosko kiumu kulia mukebila anga loso mukebila anga madezo muzipasi msaba manatu makalu mvau mana ba kela langa muku sasa ambar kulinga kan pizza ina itovana nzambi ka kusintoto kama pasi sumona deve tuka kusida atu sabelala kutolo zibandido mani bana mata na zimpede na mitanzi ke kukanga batu ma bekambu mona kutsibe na ye dia muzipasi tukinda makusambila tubiko zingila luzingu luthumbu diela tubonga nubukhafu tutula tubonga mphela tunkukisa tupoku bakobe vekati tono vanyikunda kilumingu ya saka bakuma tano mavivumi mphela tusimone kiumoko amama imelile ngolo sako balo la muamba parunu ingisa nkadu muno bonga mphela kunkuka bongo unkaka tuyedika kansa tununga mas bekuvota mphela zipase kunama ambu mantembe langa yini tumemona tumevisa mphela na presidente bitumangu tambula ukabinda Antonio Agostinho Neto tuntambula Zé Eduardo Santos tuntambula João Lourenço kumbuko nzawu uvyokile vovo ndandumba nzenge mambo tunzege uvonisa maswali bamphela kuma yombi bamina kebashi tazingana kunsito avai bokane bati nandu kamana kutulu la bwala weka ngola mvuza nganang paduli kunwa nang mboti tufani kumpukisa livita di ndubu lifila ngamoto ko matondo Amém, Padre. Muito obrigado, Padre. Esperamos estar contigo na próxima edição. Para os nossos internautas, agradecemos por sua companhia. Voltamos em breve. Nossa saudação para todos aqueles que estão na diáspora, mundo todo. Mandamos o nosso grande abraço. Mbote, eto na eto, a partir de Cabinda, Cabeça e Sango.